Hello everyone and welcome to the class. How are you? Bom, pessoal, hoje, como nós vamos ter uma prova, antes das nossas férias, eu gostaria de mandar para vocês uma aula de revisão. Uma revisão mais específica, certo? Dos pontos que vão cair na prova, ok? Então, gente, a prova de vocês é até o ponto em que vocês foram no livro, ok? Então, não é só a metade do livro, não é o livro inteiro, é até onde vocês estiveram, certo? A última coisa que vocês viram, ok? Muito bem. Então, vai cair aqueles pontos de gramática que vocês já conhecem, vocabulários que vocês já viram, certo? Então, é vocês estudarem tudo que vocês já viram, certo? Que vai cair essas coisas. Não são muitas perguntas, mas são perguntas bem específicas desse conteúdo que vocês já viram, ok? Então, se preparem, certo? Estudem bastante tudo que vocês já viram, tanto de gramática quanto de vocabulário, ok? Vai ter questões tanto de gramática quanto de vocabulário, ok? Questões de você corrigir erros, ok? De frases que estão escritas erradas. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nesses pontos, ok? Bom, pessoal, vamos dar uma revisada no que vai cair na prova então, certo? Porque algumas coisas, porque se a gente fosse fazer uma prova de um livro todinho, até onde vocês viram, porque vocês viram bastante coisa até agora, certo? Vocês estão na unidade 4, e com certeza, se a gente fosse fazer uma pergunta para cada coisa de vocabulário, para cada coisa de gramática, a prova ia ficar gigantesca, certo? Então, nós vamos revisar alguns pontos que com certeza vão cair na prova, certo? Um desses primeiros pontos é aquele this and that, ok? Então, pessoal, vocês lembram que this and that era para a gente falar de coisas específicas, certo? Então, por exemplo, this is a mug. Então, eu estou falando de uma coisa que está perto de mim, ok? Então, eu uso this, ok? Então, this is an eraser. This is a pen, ok? Se eu quero falar de alguma coisa longe de mim, eu vou usar o that, ok? Então, this para perto, that para longe. That is a window, for example, ok? Então, pessoal, esse é o primeiro ponto que vocês têm que se lembrar, ok? Outra coisa que vocês precisam lembrar que vai cair nessa prova é o plural dessas palavras, certo? Então, this para coisas que eram perto, certo? Qual é o plural de this? A pronúncia é a mesma, só que nós vamos escrever de uma forma diferente, ok? Então, this com i é uma coisa só. This is a pen. Se eu fosse falar no plural, these are pens, por exemplo. Então, em vez de falar this, eu falo these, ok? Então, qual é a diferença? Uma eu escrevo com i, no plural eu escrevo com e, these, ok? Então, this com i para uma coisa só que está perto de mim. These com e para coisas que estão perto de mim, certo? Muito bem. E o that, que era para coisas longe de mim, certo? Então, that is a window, alright? Qual era o plural de that? Bom, pessoal, o plural de that é those, ok? Então, those are windows, por exemplo. Eu sei que é uma só, mas vamos usar o exemplo aquelas, certo? Então, those are windows, those are wardrobes, those are computers, para coisas no plural que estão longe de mim, ok? Muito bem. Esse era o primeiro ponto de gramática que nós tínhamos que lembrar, certo? Isso está lá no comecinho do livro 1, ok, gente? Então, acho que é um dos primeiros new contents que vocês veem, que é aquela folha, aquela página com a imagem das maçãzinhas. Vocês lembram disso, certo? Então, this era para maçã que estava perto de mim. That era para a maçã que estava longe de mim, certo? Muito bem. Então, isso aí tá lá no comecinho, beleza? Bom, pessoal, outras coisas que nós vamos ver são plurais, ok? Eu não vou falar exatamente qual é a palavra que nós vamos pedir o plural, certo? Mas saibam que vai cair o plural das coisas. Então,
a gente vai perguntar qual é o plural de tal coisa, qual é o plural de tal coisa, ok? Então, vocês viram bastante isso no começo e durante o livro todo, são as palavras no plural, ok? Tem algumas que são diferentes, não é só colocar S no final de todas as palavras que vai virar plural, ok? Algumas palavras, elas mudam uma letra, às vezes elas mudam a pronúncia, ok? Então, se atentem com essas palavras no plural que vai cair isso, ok, pessoal? Então, palavras no plural, no plural, ok? Very good. Também, pessoal, que nós vamos ter é opposites, ok? Então, o oposto de tal coisa é tal coisa, ok? Também não vou falar qual é a coisa exatamente que nós queremos que vocês falem, mas estudem o oposto das coisas, ok? Então, qual é o oposto de isso aqui? Qual é o oposto daquilo ali, tá bom? Nós vimos algumas palavras, o oposto delas, ok? Então, por exemplo, o oposto de pequeno é grande, certo? No inglês, como é que isso fica? Qual é o oposto de longo e curto, certo? Então, várias dessas palavras nós vamos pedir o oposto, ok? Então, estudem plurais e opostos, ok? Muito bem. Pessoal, também nós vamos estudar, nós vamos colocar uma pergunta na prova que é de nacionalidade, certo? Nós vimos durante o livro várias nacionalidades, nationalities, certo? Então, estudem todas elas que vai cair pergunta de nationality, alright? Muito bem? Então, uma pessoa da China é Chinese, certo? Uma pessoa da Austrália é Australian, etc, etc, ok? Então, estudem todas essas nacionalidades que caíram no livro até agora, tá bom? Very good. Depois vamos ter a long. Depois, pessoal, nós vamos dar uma lembrada nas question words, ok? Vocês lembram o que era question words, certo? Eram palavras que nós usávamos para fazer pergunta. Então, no português, a gente tem o nosso quem, quando, aonde, etc, etc, certo? Estudem essas question words no inglês, certo? Então, qual question word que a gente usa para perguntar quem? Quando? Aonde? Ok? Então, nós temos várias question words e como é que elas são em inglês, certo? Isso vai cair na prova, tá, gente? Question words. Beleza? Depois nós temos plurais. Outra coisa, pessoal, nós temos também, que eu já tinha falado, um exercício, uma pergunta, digamos, para vocês corrigirem as frases, ok? Então, nós vamos dar uma frase para vocês, ela vai estar escrita errado. Não se preocupem que a gente vai especificar quantos erros tem nessa frase, ok? Então, por exemplo, a gente vai dar uma frase e vai estar escrito entre parênteses, tem 3 erros, tem 2 erros, tem 4 erros, ok? Então, vocês vão prestar atenção, ler várias vezes essa mesma frase e ver quais são os erros e escrever da forma correta, certo? Nós já fizemos isso várias vezes com o exercício de workbook, então, para vocês vai ser bem fácil, certo? Muito bem, então, esse exercício que vocês já estão acostumados de corrigir essas frases que estão escritas errado, certo? E daí, depois é facinho, beleza? Muito bem, então nós temos esses exercícios de corrigir as frases. Outra coisa que vai cair, que é muito importante também, pessoal, é o nosso verbo auxiliar do ou does, ok? Bom, gente, então, vocês lembram que o do ou does era um verbo auxiliar para nós usarmos nas questions e nas negatives, ok? Então, por exemplo, se eu fosse perguntar para você se você gosta de pizza, eu vou usar o meu verbo auxiliar lá no começo da frase e perguntar: Do you like pizza? Do you like horror movies? Etc. Ok? Do you ride a bicycle? E etc, e etc, ok? Então, verbo auxiliar. Nós também usamos o do ou does para
negativas. Então, I don't like pizza. I don't like horror movies. I don't ride a bicycle. Ok? Então, o do nas questions, na negativa ele vai ficar don't. E o doesn't, pessoal, nós usávamos para quê mesmo? Bom, o doesn't nós vamos usar para he, she, it. Então, she doesn't ride a bike, he doesn't like horror movies, it doesn't like pizza, etc. Ok? Então, o does, doesn't é para he, she, it. Nas perguntas vai ficar does she ride a bicycle? Does he like horror movies? Does it ride a bike? Ok? E etc, etc. Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso verbo auxiliar do e does, ok? Sempre lembrando que o do é para you, I, you, we, they, you no plural, certo? E o does é para he, she ou it, ok? Mesma coisa no negativo. Então, o don't é para I, you, we, they, you no plural. E o doesn't é para he, she ou it. Beleza, gente? Muito bem, então esse é o nosso querido verbo auxiliar, certo? Então, pessoal, vocês lembram que o nosso verbo auxiliar, nós sempre usávamos ele quando a gente não tinha o verbo to be como verbo principal, certo? Então, por exemplo, se eu fosse perguntar uma pergunta no verbo to be, how are you? Ok? Então, por exemplo, are you a girl? Que é uma pergunta que a gente viu lá no começo do livro, certo? Are you a girl? Então, a gente está usando o verbo to be, certo? O verbo to be é o are. Ele vai lá no começo da frase, normalmente, como a gente já tinha visto. Então, are you a girl? Yes, I am a girl, certo? Mas se a gente não está usando o verbo to be, pessoal, nós vamos utilizar o verbo auxiliar do para fazer a pergunta, certo? Quando o nosso verbo principal é qualquer outro sem ser o verbo to be, ok? Então, are you a girl? Nós estamos usando o verbo to be, certo? She likes to play baseball, por exemplo. O nosso verbo principal é likes, certo? Então, se a gente for fazer uma pergunta ou se a gente for fazer uma negativa, a gente não pode usar verbo to be, certo? Porque não tem verbo to be nessa frase. Nosso verbo principal é like, ok? Então, se a gente for fazer uma pergunta, seria does she like to play baseball? Na negativa, she doesn't like to play baseball. Alright? Muito bem. Então, esse é o nosso querido verbo auxiliar do e vocês acabaram de relembrar como é que nós usamos esse verbo auxiliar, ok? Muito bem, pessoal. Então, outra coisa que nós temos que relembrar é como é que os nossos verbos vão ficar quando é he, she ou it. Vocês lembram que quando nós estávamos falando de ele, ela ou isso, he, she ou it, nossos verbos ficavam com um S no final, certo? Alguns deles vão mudar o jeito que a gente escreve, certo? Então, o play vai ficar plays normalmente, certo? Então, a gente só vai colocar um S lá no final. O watch vai ser um pouco diferente. O watch vai ser watches, certo? Então, nós vamos colocar um E e um S no final, ok? Nós já tínhamos visto isso também, pessoal, certo? Como é que nós escrevíamos, como é que a gente mudava esses verbos com he, she ou it, ok? Então, por exemplo, o verbo fix, que é o verbo consertar, fica fixes, com ES, beleza? Então, nós temos algumas regras que nós tínhamos que seguir quando a gente colocava esse S no final das palavras, no final dos nossos verbos, ok? Então, revisem isso bastante, que isso vai cair, tá bom, pessoal? Então, lembrem-se desses verbos, tenham eles na cabeça, ok? Tenham essas regrinhas também na cabeça, tá bom? Como é que nós mudamos os nossos verbos quando a gente vai falar de he, she ou it, beleza? Muito bem, gente. Depois nós temos algumas perguntas de vocabulário. Nós também temos aqueles verbozinhos que nós tínhamos aprendido, que é cada um diferente de acordo com o meio de transporte que a gente usa.
Teacher, como assim? Vocês lembram que para a gente falar que a gente anda de bicicleta, que a gente anda a cavalo, que a gente anda de carro, que a gente anda de avião, no português a gente pode usar um verbo só, certo? Que é o andar de, ok? Mas no inglês nós não temos isso. É um verbo para cada meio de transporte, ok? Então, lembrando que se a gente anda num meio de transporte com as nossas duas pernas e o meio de transporte no meio das nossas pernas, é um ride, ok? Então, uma bicicleta, uma moto, um cavalo, que nós temos que andar com ele no meio das pernas, é ride, certo? Então, I ride a bicycle, I ride a horse, I ride a motorcycle, ok? Então, lembrando que o meio de transporte vai no meio das pernas é ride, beleza? Depois nós temos o verbo fly, ok? Fly é você voar. Então, tá fácil da gente lembrar que é voar de avião, ok? Nós temos umas diferençazinhas entre voar de avião e pilotar um avião. No inglês é bem parecido, certo? Fly on a plane é você andar de avião. To fly a plane é você pilotar um avião, ok? Então é bem parecido, quase a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha, certo? Então, to fly on a plane. Lembra que o on você vai estar dentro, certo? Então, to fly on a plane, você está voando no avião. Você está dentro dele, voando junto com ele. Agora, to fly a plane, você está pilotando ele, ok? Então, não tem o on, só tem to fly a plane, beleza? Então, essa é a diferença entre andar de avião e pilotar um avião. To fly on a plane, to fly a plane, ok? Muito bem. E o último, pessoal, que era o andar de carro, certo? O nosso carro a gente dirige, certo? A gente pode falar dirigir um carro ou andar de carro, certo? No inglês a gente tem o drive para dirigir, ok? Então, you drive a car, ok? Quando você dirige um carro, quando você anda de carro, ok? Muito bem, pessoal. Então, esses são os nossos verbos para falar de meios de transporte. Nós temos um último que eu quase esqueci, mas era o take, ok? Então, take nós usamos para quê mesmo? Para a gente pegar um ônibus, pegar um trem, ok? Pegar um táxi, por exemplo, ok? Então, pegar é bem lógico, né? Do inglês para o português, to take, pegar, certo? Então, quando você vai pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um táxi, you take a bus, you take a train, you take a taxi, ok? Muito bem, pessoal. Então, esses eram os nossos verbos para falar sobre meios de transporte, alright? Muito bem. Isso é um dos pontos que vai cair na prova, ok? Nós também vamos falar de frequency adverbs, pessoal. Então, advérbios de frequência, certo? Os nossos advérbios de frequência eram os às vezes, raramente, sempre, de vez em quando, quase sempre, certo? Então, isso tá, acho que na metade do livro lá onde vocês pararam, certo? E daí ele tem aquela linha do tempo e os advérbios de frequência. Estudem esses advérbios de frequência, tá bom, pessoal? Vejam como eles são no inglês. Então, always era sempre, never, nunca, e daí tem todos os outros entre o never e o always, ok? Muito bem, então estudem bastante esses advérbios de frequência, tá bom, pessoal? Ok, depois nós temos para escolher a opção correta da questão, certo? Então, nós temos uma frase e vocês vão ter que escolher a opção correta, ok? Isso aí é bem fácil também, bem simples. O que mais nós temos? Nós temos mais opostos. E pessoal, nós temos também um último exercício que é lá no final da prova, que é um listening, ok? Então, o listening de vocês vai ser feito pela Teacher Anabela. Ela gravou um vídeo
falando alguma coisa, lendo um texto, certo? Vocês vão ter que escutar esse texto com bastante atenção, podem repetir quantas vezes vocês quiserem esse texto e vocês vão ter que responder algumas perguntas relacionadas a esse texto que ela lê, ok? Então, lá no final da prova, vocês vão ter um vídeo da Teacher Anabela lendo um texto, ok? Então, vocês vão ter que escutar, prestar bastante atenção e responder as perguntas em relação ao texto, ok? Muito bem, pessoal. Então, essa é a nossa prova, ok? Então, estudem bastante. Não vai cair muita coisa, não são muitas perguntas, mas são perguntas de coisas específicas, certo? Que nós já vimos bastante, coisas que nós vimos no começo do livro. Então, se eu fosse dar um conselho para vocês, estudem bastante o começo do livro, porque é o que a gente menos lembra, certo? São as coisas mais simples, mas é o que a gente pode esquecer com mais facilidade, porque faz tempo que a gente não viu, certo? Então, estudem o começo do livro bastante e o finalzinho do livro vocês podem deixar para dar uma lidazinha por cima, até não precisa se dedicar tanto quanto no começo do livro, mas estudem bastante, ok? Até o ponto que vocês foram no livro, ok? Essas vão ser as perguntas que vão cair, beleza? Estudem principalmente o que eu falei que vai cair, certo? E deem bastante atenção no começo do livro, que faz bastante tempo que a gente viu essas coisas, então é mais fácil de esquecer, certo? Muito bem, pessoal. Então, essa é a nossa prova, ok? Lembrando que no dia que a gente for fazer essa prova, ela vai ser a duração de 1 hora, ok? Então, vocês vão começar a aula de vocês no horário e vão acabar 1 hora depois, ok? Não vai dar para fazer essa prova depois do horário, tá bom, gente? Então, por exemplo, se a aula de vocês é das 8 da manhã até as 9, depois das 9 já não vai dar para fazer as provas, não vai dar para fazer essa prova, ok? Eu vou fechar as respostas, ok? Então, por favor, tentem fazer no horário, ok? Calculem o tempo de vocês, não fiquem muito tempo numa questão só, ok? Tentem fazer com calma, porque vocês têm 1 hora toda, a prova não é comprida, certo? Façam com bastante atenção, mas policiem o tempo de vocês, porque depois de 1 hora não vai dar mais para fazer a prova, ok? Então, teacher, eu não consegui, eu acordei atrasado, eu posso fazer 1 hora depois? Você não vai poder fazer, ok? Então, pessoal, estejam preparados no horário da aula de vocês. Quando a aula começar, eu vou mandar a prova no e-mail e depois de 1 hora eu vou fechar as respostas dessa prova, ok? Então, nós temos que fazer ela no horário da aula, como se fosse uma prova presencial normal. Depois do horário da prova, eu recolho as provas de vocês e acabou, vocês não podem fazer mais, certo? Então, é a mesma coisa do jeito que vai funcionar aqui no online, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês estudem bastante, certo? Se dediquem para vocês conseguirem acertar todas as perguntas, ou se não todas, a grande maioria, certo? Muito bem? Thank you very much, guys. Study hard, and I will see you in the test. All right? Thank you very much, and bye-bye.